pessoal, estamos aqui hoje no podcast Fala Pioli, recebendo um convidado muito especial, o ex-deputado Carlos Mosconi, médico de formação, deputado federal por 4 mandatos, constituinte, autor da emenda 29, que apresentou o SUS para toda a população brasileira, deputado estadual por 2 mandatos, secretário distrital e secretário de Assuntos Municipais aqui no nosso estado de Minas Gerais. O deputado Mosconi encerrou sua carreira política como secretário de Saúde de Poços de Caldas num momento muito delicado, que foi o momento da pandemia. E esse momento também foi capaz de demonstrar, neste momento, ele também foi capaz de demonstrar toda a sua coragem e preparação para enfrentar aquele momento tão delicado. Recebo o senhor hoje aqui, fico muito lisonjeado de o senhor ter aceitado o nosso convite. Vamos bater um papo aqui hoje sobre o teu Corinthians, sobre política, sobre música, sobre família. Vamos iniciar aqui, deputado. Se o senhor puder falar um pouquinho para a gente, como é que começou a trajetória do senhor na vida pública em geral? Perfeitamente. Primeiro eu quero agradecer o convite para eu estar aqui, é uma satisfação para mim poder estar aqui conversando com o Carlos Pioli, é satisfação para mim. Você pode até deixar o senhor, deixa o senhor para lá, vamos conversar aqui. Mas eu posso iniciar esse nosso bate-papo dizendo que o início da minha... Desde a minha juventude, eu sempre tive um interesse pela política. Era uma coisa mais ou menos normal. Meu pai era médico aqui, foi prefeito, foi deputado. Eu cresci dentro desse ambiente e foi a minha faculdade. Eu me dediquei também à política estudantil. E teve um fato muito marcante na minha vida que eu acho interessante comentar. Quando eu fui estudar em Brasília. Não era para estudar em Brasília, a verdade é essa. Eu fiz o científico em São Paulo, porque a nossa ligação aqui é mais com São Paulo do que com Belo Horizonte. Lá. E aí eu devia fazer o vestibular nessas cidades aqui do estado de São Paulo, que era mais ou menos a regra de quando terminava o científico em São Paulo. Mas eu quis ir para Brasília. Brasília, naquele tempo, em 65, isso foi 64, 65, a gente estava na Revolução, que não era um bom tempo para isso. Mas, por outro lado, a gente vivia aquele momento da fundação de Brasília, que era um fato de orgulho para a gente, entende? Brasil, beleza, fez Juscelino, JK, fez Brasília em 4 anos, foi uma vitória. Depois nós tínhamos a nossa música, bossa nova, explodindo, música maravilhosa. E depois tinha o esporte também que estava dando certo. Futebol, basquete, vôlei, então estava tudo somando. Eu fui para Brasília e passei lá no vestibular e fiquei por lá. Mas o fato marcante que acho que me induziu muito para a carreira política é que o doutor Tancredo Neves era muito amigo do meu pai. E quando eu fui para Brasília, meu pai falou assim, olha, vai lá fazer uma visita para ele vai achar bom. Eu fui. E lá, para minha surpresa, ele me falou, olha, eu moro aqui 3 dias da semana, eu moro com o meu genro, que é o Aécio Cunha, pai do Aécio Neves, que era deputado também, o Aécio Cunha. Nós moramos aqui 3 dias da semana, um apartamento muito grande. Você pode vir morar aqui. Eu te convido para você vir morar aqui. Eu levei um susto. Falei, uai. Aí eu liguei para o meu pai. Falei, pai, aconteceu isso. Aí o meu pai disse o seguinte, falou, meu filho, o doutor Tancredo, ele te convidou porque ele é amigo nosso, não foi para fazer gracinha, não. Aí você tem que avaliar se é bom para você ou se não é bom para você morar no apartamento dele. Você decide. Aí eu pensei comigo e falei, vou. Aceitei e fui morar lá. Então, foi naquele tempo da Revolução, fecha congresso, abre congresso, confuso. Ali virou uma espécie de uma sede da oposição, a casa do Tancredo, o apartamento dele. E ali ele fazia reuniões a todo momento com as maiores lideranças do Brasil.
para ver o que nós vamos fazer para tirar o Brasil dessa situação, entendeu? E eu morava lá, Participou disso tudo? eu assistia, todo o pessoal estava, ó, não, ele mora aqui, pode, ele pode assistir. Não é espião, não. Aí, esse movimento todo, esse momento que nós estamos vivendo, naturalmente isso acabou calando profundamente em mim, entendeu? Eu era jovem, cheio de esperança no Brasil, tudo mais. Isso me puxou um pouco para a política, sem dúvida nenhuma. Eu me formei lá em Brasília, fiz residência médica em São Paulo, fui ser médico em Poços de Caldas, e eu cheguei em Poços, comecei a exercer medicina, mas também já fui sendo chamado para a política, compreende? Aí me filiei, naquele tempo não era o MDB ou Arena, PDS. Filiei no MDB e começou a minha vida por aí. Então foi assim, foi, as coisas foram caminhando naturalmente e eu comecei lá porque aí tinha o peso daqui de Andradas, que para mim sempre foi muito forte, e a questão de Poços de Caldas, onde eu estava sendo muito bem recebido do seu ponto de vista político. Aí me levaram para ser candidato a deputado federal. Eu não pretendia isso aí. Eu estava na carreira médica ascendente, tudo bem, mas eu acabei aceitando. Me elegi, tive uma boa votação. Aqui em Andrades, como sempre, foi estupendo. E aí começou a minha carreira política, mas aí, nesse momento ainda não deixei a medicina, entendeu, Entendi. Carlos? Eu Conseguia conciliar. procurava conciliar com dificuldade, mas foi. Aí foi embora e pronto. O tempo passou muito depressa e hoje eu estou sentindo saudade da medicina e da política, entendeu? Nós estamos falando aí de quase. O senhor se elegeu em 82. Foi. Nós estamos falando de 44 anos. É muito tempo. É muito tempo. Mas é muito tempo, mas é muito rápido. Voa, esse negócio voou. Opa, cadê, meu Deus? Eu nasci em 81, estou com 45 anos. Você pensa. O senhor se elegeu no ano que o meu pai se elegeu prefeito então, aqui isso de Andradas, também, pelo MDB também. Isso teve também teve bastante influência na minha condição política, porque nós conseguimos formar aqui na região um grupo, da qual seu pai fazia parte, sua mãe também fazia parte. Poços de Caldas nós tivemos grandes pessoas, o Adnei Pereira de Moraes, que infelizmente morreu há pouco tempo, o Zé Aurélio Vilela, e em Ouro Fino, o Chico Rossi, e o Jacutinga, o Dari de Lima, enfim. Foi assim, conseguimos formar um grupo que me estimulou muito também para eu ser candidato a deputado. E aqui em Andradas, o seu pai, Carlos Pioli, foi uma eleição difícil, tinha muitos candidatos, bons candidatos, o seu pai ganhou. Infelizmente, fez uma boa administração. Então, esse foi um momento muito feliz da política que nós vivemos, entendeu? Eu digo que a minha primeira campanha eleitoral foi essa, em 82. Essa foi a melhor campanha que eu participei. Porque nós estávamos naquele negócio de voltar ao Brasil para a democracia. O Tancredo candidato a governador, o Franco Montoro candidato a governador de São Paulo. Foi assim. Então foi uma campanha muito voltada para os rumos que o Brasil devia tomar. E eu entrei nisso de peito aberto. E após a eleição do senhor, né, desse grupo que se elegeu, vocês conseguiram redemocratizar o Brasil. Aí nós tivemos, como você falou, nós tivemos a emenda Dante de Oliveira, que foi a maior campanha, a campanha das diretas. Foi uma campanha lindíssima, maravilhosa, que comoveu o Brasil inteiro. Eu me lembro, mesmo na tenra idade, eu me lembro, assistindo a televisão, os discursos. Campanha maravilhosa. E perdemos lá no Congresso por 22 votos, entendeu? E pronto, perdemos. Mas aí veio a questão da eleição, a eleição do Tancredo. A eleição do Tancredo, que foi no colégio eleitoral. Naquele tempo não tinha eleição direta, era colégio eleitoral. E nós ganhamos com o Tancredo. O Tancredo é uma belíssima, uma magistral vitória em cima do Paulo Maluf. E aí criou uma esperança no Brasil, entendeu? De que as coisas poderiam mudar. O Tancredo era um homem preparadíssimo, era um estadista, era um homem
com uma formação moral, intelectual, da melhor qualidade, profissional, conhecia o mundo. O Brasil teria um rumo com Tancredo. E aí aconteceu aquela fatalidade, ele morreu antes de tomar posse, e aí assumiu o Sarney. E aí em seguida veio a segunda eleição, que foi em 86. Uma eleição difícil, complicada e tal, mas fomos lá. E aí virou Constituinte. A Constituinte foi uma época muito rica do país. O presidente da Constituição era Ulisses Guimarães. E ele tinha uma autoridade moral gigantesca. E as coisas, então, na Constituinte, para você ter uma ideia, nós mexemos com tudo, 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 tudo. E não houve uma queixa de corrupção, não houve uma denúncia de corrupção durante a Constituinte. Você vê que coisa fantástica. Nesse país que nós estamos vivendo hoje, meu Deus do céu. Porque tinha lá essa coisa do exemplo, da autoridade moral. Né? Era fenômeno, espetáculo. E aí a Constituinte nós trabalhamos muito. Eu participei ativamente demais da Constituição. Eu fui escolhido pelo líder do meu partido, que era o senador Mário Covas, para ser o relator de 3 itens da Constituição, que era uma comissão, fazia parte de uma comissão, era Previdência, Meio Ambiente e Saúde. Veja só que responsabilidade. Nossa Senhora. Imagina, né? Naquele tempo, a Previdência e o Meio Ambiente não tinham a demanda que tem hoje, compreende? A saúde já tinha, muito grande, porque ela não tinha um sistema de saúde. Então nós conseguimos fazer lá um trabalho em cima do meio ambiente. O deputado Fábio Felman, de São Paulo, que é um ambientalista, ajudou demais. O deputado Otávio Elísio, mineiro, também ajudou muito. Fizemos um texto que foi, até hoje, é o que prevalece em meio ambiente. É muito bom, muito atualizado naquele tempo, mas que permanece moderno até agora. E a Previdência, nós ensaiamos com a extinção do INAMPS, mas o tema era muito grandioso, mas tinha que então vamos deixar um pouco para frente, porque nós não vamos ter condição de fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. E a saúde? A saúde, então, foi a grande demanda da Constituição. E foi a grande mudança da Constituição. E muitos falam que foi a grande vitória da Constituição, porque o Brasil entrou na Constituição sem ter um sistema de saúde, não existia. E saiu da Constituição com um belíssimo sistema de saúde, que era o SUS. Então eu digo assim, eu me orgulho muito de ter sido o relator disso aí, entendeu, Carlos? E eu digo até que este fato justificou minha carreira política. Porque o SUS não veio para ir embora amanhã cedo, não. O SUS veio para nunca mais ir embora. Esse é o plano de saúde, a política de saúde, é o projeto de saúde do Brasil, que mudou o panorama do Brasil em termos de saúde. Essa que é a verdade. Você vai dizer, mas no SUS não tem defeito? Claro que tem. Tem problema daqui, dali, tem. Mas existe hoje o plano. A grande diferença é que antes do SUS, a população carente do Brasil não tinha direito a nada. Não tinha porta para bater para tratar da saúde. Tinha que ficar à mercê da filantropia da cidade onde essas pessoas existiam. Filantropia de quem? Da prefeitura, do médico, do hospital, da casa. E não tinha nem como reclamar, porque não tinha lei que protegesse essa população. Entendeu? O senhor foi presidente do INAMPS, né? Eu vou te contar como é que foi. Aí aprovamos o SUS. A primeira frase da saúde da Constituição é o seguinte: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Esta frase, singela, mudou a saúde do Brasil. Porque não tinha nem direito, não tinha dever. Aí o povo passou a ter o direito e o governo, o poder público, passou a ter um dever. Então, isso foi maravilha. Então, aprovamos lá o SUS e foi embora. Depois, por uma coincidência interessante, quando o Itamar Franco, grande político mineiro, foi presidente da República, ele me convidou para ser presidente do INAMPS. E eu disse ao presidente, presidente, eu agradeço muito, mas eu não posso porque eu não sou favorável ao INAMPS. Eu acho que o sistema de saúde do Brasil é o SUS.
nós temos que acabar com o INAMPS. Itamar levou um susto, porque o INAMPS era o terceiro orçamento da União, você imagina. Tinha 130 mil funcionários, pensa bem, mas não prestavam um bom serviço, na minha opinião. Sob o ponto de vista de política de saúde, era uma negação. Tá. Não existia saúde preventiva com o INAMPS, entendeu? A nossa mortalidade infantil era lá em cima, a mortalidade materna era lá em cima, enfim, nós não tínhamos programa de vacinação direito, nada. E eu falei isso com o presidente, ele falou, olha, ele falou o seguinte, falou, olha, eu não entendo disso que você está me falando, mas eu acho que você podia assumir a presidência do INAMPS, se você me convencer, nós vamos extinguir o INAMPS. Eu falei, tá bom. Então, foi Aceitou? assim, aceitei, e até chamei o seu pai para me dar uma mão, alguma coisa, ele foi, começou assim, depois, naturalmente, com a atividade dele, ele não tinha tempo para se dedicar a isso. Mas aí, passou um pouco de tempo, o presidente reconheceu que eu tinha razão, e aí fizemos uma reunião, ele chamou lá o ministro da Justiça e falou, faz um projeto de lei, manda para o Congresso, nós vamos extinguir o INAMPS. E foi o que aconteceu. Extinguimos o INAMPS. Isso fez com que o SUS pudesse prevalecer. Aí não tinha mais o INAMPS para incomodar, e o sistema de saúde era o SUS. Foi embora. E aí ficou faltando um item dessa história, porque na Constituinte nós não conseguimos definir o financiamento do SUS. Porque o pessoal achava, esse negócio não vai dar certo, deixa esse negócio de ter financiamento para lá, depois a gente vê e tal. Mas aí deu certo. Aí precisava ter financiamento, não tinha. Então eu fiz a PEC 29 para o financiamento do SUS. Ela foi aprovada em 2011, né? acho que Estava 2011. com a Dilma já. Não, ela foi regulamentada em 2011. Ela foi aprovada em 1999. 99. Aí passou o governo do Lula inteirinho, não regulamentou, e aí chegou no tempo da Dilma, aí a pressão foi muito grande, ela regulamentou, mas ela tirou o encargo da União. Entendeu? Era assim, 10% para a União, 12% para os estados e 15% para os municípios. Ela tirou os 10% da União. E aí ficou assim, a União, como é que ela participa? De acordo com o crescimento do país. O país cresce 1%, é 1%. Cresce 2%, é 2%, entendeu? Entendi. Nunca passou de 4%. Então, a participação da União é sempre pequena, muito aquém do que deveria ser. Então, bom, isso foi. Aí fechou esse negócio da saúde, que eu achei foi uma coisa muito interessante da minha vida, entendeu? E aí eu deixei o Congresso lá no ano 2002, porque eu tive alguns contratempos, eu queria cuidar um pouco da minha vida, da medicina, e não fui candidato. Em 2002 eu saí fora. Não fui candidato. Reabriu o consultório? Aí eu fui. Não, eu fui fazer uma reciclagem em São Paulo, para poder reabrir o consultório, reabrir. Mas aí eu fui convidado pelo professor Edson Velano, que era o reitor da Unifenas, para abrir uma faculdade de medicina em Belo Horizonte. Naquele tempo não é como hoje. Naquele tempo realmente faltava faculdade de medicina. Hoje sobra faculdade de medicina, tá certo? Naquele tempo não tinha, faltava. Aí eu falei, tá, eu propus um currículo médico novo, inovador, que é usado na Holanda e Maastricht, que é a aprendizagem baseada em problemas. Concordou, nós fizemos, abrimos a faculdade, trouxemos os professores do Ceará, que eram muito especializados nesse sistema que eu estou te falando. E aí estou lá em Belo Horizonte, aí o Aécio, que era o governador, me chamou para presidir a FHEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que é uma fundação grande, tem quase 20 hospitais, um pouco mais de 20 talvez. É uma organização hospitalar a maior do Brasil, a FHEMIG. Aí eu presidia essa fundação e depois, nessa época,
o Sebastião Navarro, que era deputado aqui da região, de Poços de Caldas, da região, Saudoso Navarro. ele virou prefeito, é saudoso, bom político, boa pessoa. Ele virou prefeito de Poços de Caldas. Aí a região aqui falou: Moscone, você está lá em Belo Horizonte, você podia candidatar a deputado estadual, você já está morando lá, você já fica lá mesmo, pronto. Tá bom. O Aécio também me estimulou, eu fui candidato, ganhei a eleição, fiquei lá 2 mandatos na Assembleia, presidi a Comissão de Saúde durante os 2 mandatos. Fizemos um trabalho interessante, até um programa chamado Mais Saúde, que era para a gente ver, naquele tempo, hoje também, mas hoje menos, os estados não colocavam, como manda a Constituição, os 12% seria da responsabilidade dele na saúde. Tá. E os municípios colocavam 20, 25, 30%. Isso acontece até hoje, mas menos hoje, antes mais. Nós fizemos um programa de alcance nacional envolvendo os outros estados, as outras assembleias do estado, para que essa situação pudesse ser minimizada. Foi muito interessante, foi muito bom, isso contribuiu para melhorar a saúde em alguns estados do Brasil, inclusive Minas. Minas também não colocava, apesar do governo ser do nosso time, mas faltava fazer isso. Aí melhorou. Então eu fiz um trabalho, eu achei interessante na Assembleia, nesse aspecto aí de melhorar um pouco a saúde aqui no estado de Minas Gerais. E aí terminei o mandato, aí fui cuidar da minha vida. Depois, como você falou, fui ser secretário de saúde em Poços de Caldas, nesse tempo da pandemia. Foi um negócio meio bravo, mas foi muito interessante. Nós conseguimos abrir 100 leitos de UTI Covid em Poços de Caldas. Socorremos a região inteira, não faltou atenção e atendimento para ninguém, e recebemos pacientes do estado inteiro, inclusive do estado de São Paulo, porque o atendimento realmente passou a ser muito bom. Mas eu quero dizer também, eu não posso contar só vantagem, tem que contar desvantagem também. Aí eu concorri para deputado federal no PSDB 2 vezes. E eu não me elegi essas 2 vezes, apesar de ter tido boa votação. 80 mil votos, né? É isso. Por quê? Porque a legenda não me levou para a Câmara, a legenda me tirou da Câmara. Se eu tivesse sido para outro partido, como eu fui muito convidado, se eu tivesse sido, eu teria sido eleito. Mas eu não quis ir, então a legenda me atrapalhou e acabou que eu não fui eleito. Mas eu não me arrependo dessas coisas, entendeu? Eu não fiz nada fora da consciência, eu fiz tudo com absoluta consciência. Eu fiquei no PSDB porque eu sou fundador do PSDB. E você fala, mas qual é a tua ideologia política? Eu sou social-democrata. Eu sou e pronto. Então é isso. Não me arrependi de ter feito o que eu fiz, ainda que eu não aconselhe hoje jovens que estejam entrando na política a pensar nessa situação sem pragmatismo. No Brasil, hoje, não basta ser idealista. Tá bom, você tem que ser idealista, mas não pode deixar de ser pragmático, senão a gente não anda para frente. Aproveitando o gancho aqui dessas palavras do senhor, foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiz a escolha recente agora de me filiar ao Podemos, que é um partido que apresentou uma chapa sem mandatário. Ou seja, a disputa vai ser uma disputa mais igual. Porque a legenda ela é mais interessante. Se eu fosse para outros partidos que me convidaram, partidos maiores, eu teria que ter uma votação muito expressiva para conseguir. Então a disputa ela fica desigual. Então eu fui exatamente o que o senhor falou, fui pragmático. Você agiu corretamente dentro da Das legislação hoje. Isso. É isso aí. Agora, o Brasil precisa de uma reforma política. Eu espero que você se eleja deputado, que você possa trabalhar nisso, mesmo aqui em Minas Gerais. Eu acho que a situação hoje, a realidade política do Brasil em termos de legislação, eu acho que é muito, eu considero antidemocrática, entendeu? Por quê? Porque aí você tem o peso do dinheiro, tem esse negócio, a financiamento público. Eu não concordo, acho que está errado isso.
Sabe quanto que o Lula abriu agora de emendas parlamentares? Não é? 5,9 bilhões Pois é. para senadores e deputados federais. Então, como é que você vai concorrer Não tem com jeito. isso? Quem está lá tem isso aí, quem não está, não tem. Isso é democrático? Não é. Não é, não é. Não é democrático. Então nós precisamos fazer uma reformulação política, precisamos ter o voto distrital, ele votar em deputados da região e acabar com esse fundo partidário, porque eu considero isso aí uma excrescência, entendeu? As Quer dizer, emendas parlamentares, no formato que elas estão hoje também, né, deputado? As Emendas emendas- PIX, esse negócio também transformou, institucionalizou a compra de votos, né? Porque Então, hoje um parlamentar da Assembleia Legislativa, só para o senhor ter uma ideia, ele tem mais de 20 milhões por ano de emendas parlamentares. Então, isso também Fica torna difícil, o né? processo antidemocrático. Você tem que concorrer com quem vai distribuir 20 milhões de emendas. E aí? Por ano. Legislar é isso? O indivíduo é deputado para fazer isso? Não, meu filho, de jeito nenhum. Eu estou dizendo para você, nós tivemos que fazer lá, elaborar um plano de saúde, elaborar meio ambiente, elaborar previdência, pensar no Estado, pensar no A Brasil. longo prazo, né? Ué. Então, Não na próxima eleição. assim fala, bom, o deputado com essa fortuna na mão, ele fica, bom, eu vou botar dinheiro onde precisa ou onde me dá mais votos. É isso aí. Não é um procedimento ético, na minha opinião, correto, entende? Eu acho que isso tem que ser mudado. Mas não é fácil mudar essas coisas, viu? Agora você está vendo os privilégios do judiciário, por exemplo. Ah, não, pode até 30%. Que conversa, não é possível. Essas coisas a população acaba não aceita e em algum momento há uma manifestação mais forte. É. A gente sabe que uma durinha não faz verão, mas a nossa intenção é realmente, né, tentar quebrar esse sistema, esse mecanismo. Então, mas o Mandorinho não faz verão, mas se ninguém falar nada, Exatamente. não vai acontecer Nós nada. vamos continuar sendo Como é governados. que faz? Não é possível. Não é? É. Então, e muitas vezes essas coisas ocorrem passando por cima do mandatário da cidade. Quer dizer, quem tem emenda, fala, vou botar uma emenda lá, não quer nem saber se precisa, se não precisa, se a prefeitura está de acordo ou não está de acordo. Não, pensa só na eleição, entendeu? Eu estava conversando com a minha mãe no outro dia e a gente estava falando, era disso aí mesmo. A prefeitura está precisando que a emenda vá socorrer aquele local, mas aquele dinheiro ali, se ele for empregado ali, ele não vai, em tese, gerar voto para o deputado que trazer a emenda. Aí o deputado manda a emenda para outro lugar. Pois é. E ainda tem o negócio da emenda impositiva. Meu Deus, que democracia é essa? Hein? Que impõe alguma coisa. Impõe, sob o ponto de vista financeiro, Sim. passando por cima das autoridades constituídas, o governador, o presidente, o prefeito, entendeu? Essas coisas, eu acho que o Brasil exagerou demais, errou muito, entende? Eu entendo que esses governos que nós estamos vivendo aí ultimamente levaram a essa situação. Inclusive, a situação do Supremo, que é hoje absolutamente lastimável, o que nós estamos vendo em termos de Supremo. Por que isso? Porque lá foram colocadas pessoas despreparadas para isso. Pessoas que têm um lado político e vai defender esse lado político, ainda que isso não represente exatamente o rigor da lei, mas sim a defesa de interesses menores, entendeu? É o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, infelizmente. A minha formação é direito, né? Me formei em direito, me especializei em direito público e direito tributário, estudei muito direito constitucional, uma matéria que me agrada muito, e eu vejo as decisões do Supremo Tribunal Federal são absolutamente contrárias a tudo que eu aprendi na faculdade. Exatamente isso. Eles estão ali como guardiões da Constituição, em tese, porque na prática eles defendem os interesses, vamos dizer, escusos ali de empresários que têm processo ali. Esse Dias Toffoli agora, né, esse caso do Banco Master, é uma excrescência que está acontecendo. Então, ele devia ser retirado do Supremo. Ele não tinha condições de ficar no Supremo. Nenhuma. Depois de tudo que foi feito, já está comprovado, já está... E o outro também... O Alexandre de Moraes, coisa. a mulher dele com um contrato de 129 milhões. Você acha que tem isenção para julgar? Não tem. Então, isso... Em qualquer cidadezinha do Brasil, o juiz seria questionado em relação a isso, não é? Sim. Se fizesse algo semelhante. Não nesses valores, Sim. que não teria condição. Seria questionado.
Agora lá não, lá pode fazer e ficar assim. Então, isso aí, eu digo para você, não condiz com a nossa, com a condição de país que nós somos, entende? Isso aí condiz com um paizinho sem moral, sem lei, sem tradição, sem cultura, sem nada, entende? Isso não é justo com o Brasil, de maneira alguma. Então eu defendo muito que essa classe política deve ser renovada. Quando eu falo, bom, aí vai para o Senado, aí chega lá o presidente está envolvido não sei no que, aí vai para a Câmara, o presidente da Câmara tem. Aí como é que vai ser? Que isenção que nós vamos ter? Não tem. Então nós precisamos começar a mudar. Acho que é importante a Assembleia dos Estados terem opinião e tentar mudar também o que está acontecendo na Câmara e no Senado. Eu ouço o senhor falar, converso com outros políticos da velha guarda, os dinossauros da política, e a gente vê a diferença do que os senhores faziam naquela época, na época do mandato do senhor, para o que está acontecendo agora, né? É absolutamente diferente, né? Antes vocês entendiam a República como uma coisa pública, defender os interesses, pensar um Brasil, o Estado de Minas lá na frente, e hoje a gente vê pensando sempre na próxima eleição. Então, realmente, a situação está delicada, mas nós estamos colocando o nosso nome à disposição para tentar quebrar esse sistema. Eu acho que eu fico muito feliz de você estar colocando seu nome. Eu acho que nós precisamos de uma boa renovação com gente bem intencionada, preparada. Que não precisa disso para viver, eu acho importante também. Já conquistou vitórias na sua atividade e aí vai para a política. Mas para a gente mostrar uma diferença, eu lembro que no tempo da Revolução, a Revolução começou a agir de forma muito autoritária, também ao arrepio da lei, etc. O Supremo tinha um presidente chamado Adalto Lúcio Cardoso. Não sei se você ouviu falar nele, era um ser discreto, mas muito firme, tinha essa autoridade moral também, entendeu? Aí o governo da ditadura tomou uma atitude, o elevado AI-5, que era extremamente autoritário e antidemocrático. Esse presidente do Supremo, sabe o que ele fez? Ele fez um gesto simbólico. Ele pegou a chave do Supremo, trancado o Supremo, pegou a chave do Supremo, foi lá no governo, entregou ao presidente da República, está aqui, ó, o Supremo não existe mais. Vocês estão brincando com o Supremo, nós não aceitamos isso de maneira alguma. Jogou a chave lá e foi embora. Entendeu? Quem é que hoje ia fazer isso? Porque hoje o ministro Supremo é amiguinho do presidente, defendeu ele não sei aonde. Isso não existe. Mas é o que nós estamos vivendo, infelizmente. Deputado, o senhor disse aqui que ainda sente falta da política e da medicina, né? O que o senhor tem feito hoje em dia? Qual que é a sua rotina? Está trabalhando ainda com café? Como é que está essa rotina do ex-deputado Carlos Mosconi? Eu não me sinto uma pessoa aposentada, compreendeu? Vou ficar em casa, vou ficar quieto aqui sentado, vou ficar vendo televisão. Eu não tenho essa disposição para isso. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto de sair, de ouvir. Por isso que eu sinto falta tanto da medicina quanto da política. Conversava o dia inteiro, né? Felizmente eu tenho uma saúde boa e eu moro aqui em Poços de Caldas, mas eu venho em Andradas toda hora, tem interesses aqui, estão aqui até hoje. Mas tem uma questão aqui de Andradas que é muito interessante para mim, é a maneira como as pessoas aqui tratam a gente. É uma coisa fabulosa, fabulosa. Então, o que eu devo para Andradas é uma coisa impagável, entendeu, Carlos? Porque as votações que eu tive aqui sempre foram muito exuberantes, foram muito grandes. Tive apoio do pessoal aí, independente de partido, independente disso, daquilo. Então, isso é uma coisa interessante. Eu saí por aqui e conversando com um, conversando com o outro. Eu faço caminhadas lá em Poços, quase que diariamente, e a minha caminhada é um pouco diferente, porque eu não tenho assim, eu vou 1 hora para lá e para lá. Não, a minha caminhada tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Por quê? Porque eu estou caminhando, isso também vale aqui. A pessoa me para conversar, eu paro, eu não tenho pressa, eu escuto o que a pessoa tem a dizer, e eu procuro ouvir, e, enfim, muitas vezes quer fazer alguma solicitação, eu dou toda a atenção possível. Isso é um hábito que eu adquiri durante a minha vida e que eu não vou perder.
Então, eu faço disso uma espécie de rotina da minha vida, você entendeu? Entendi. Eu aqui, eu tenho uma fazendazinha aqui de café, boa, tem um loteamento aqui, achar. Eu venho aqui e me interesso muito para saber como as coisas estão acontecendo, entendeu? Então, eu acompanho o futebol, como você sabe, eu sou corintiano, eu gosto muito do Corinthians, de vez em quando a gente sofre bastante, mas um noticiário político que eu também gosto, mas hoje está uma tristeza da gente ver na televisão esse noticiário político. Então, enfim, mas a minha vida é essa. Quer dizer, eu tenho meus filhos, os meus netos, eu sou muitíssimo apegado com a família, mas não é pouco, não é muito, entendeu? E isso para mim é muito prazeroso, eu ter contato com meus filhos, com meus netos e com meus amigos, que felizmente são muitos, e eu prezo demais, entende? Então acaba sendo uma rotina da minha vida atual. Perfeito, muito bacana. Deputado, a gente nesse bate-papo aqui, a gente pôde ouvir do senhor uma história de mais de 40 anos de vida pública. Brasília, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Andrades e todo o sul de Minas. Esse tempo todo, houve algum arrependimento? Faltou alguma coisa? O que o senhor pode nos falar? Enfim, você está perguntando se valeu a pena. Se valeu a pena. Mas valeu segundo o nosso poeta lá, Fernando Pessoa, se a alma não é pequena, valeu a pena. Então eu acho que valeu a pena. Por quê? Porque eu fiz as coisas assim, com muita convicção, com coração aberto, sem segundas intenções. A minha dedicação à política foi pensando no bem-estar da população. A política hoje virou um balcão de negócios, infelizmente. No meu caso não foi assim. Então eu acho que sim, eu não me arrependo de alguma coisa. Ele sempre acha, bom, eu podia ter feito diferente. A experiência depois pode mostrar isso lá para frente. Mas tudo que eu fiz foi não foi com segunda intenção. Foi sempre com disposição de poder ter uma meta que era a população. Então na realidade, não me arrependo de nada, entende? Poderia ter feito melhor? Claro que poderia ter feito melhor. Poderia ter feito mais? Claro que poderia ter feito mais. Mas nas circunstâncias em que essas coisas ocorreram, foi o que foi possível, entendeu? Então modestamente, eu fico satisfeito com as coisas que aconteceram. Nós já estamos indo para os finalmente aqui, vamos falar de amenidades. E o teu Corinthians, deputado, como é que tá? O Corinthians vai sempre bem, você entendeu? Até ele vai indo assim, quando chega na hora, vamos ver, ele resolve, ele vai em frente. O Corinthians é uma coisa interessante porque o Corinthians move a gente, você entendeu? Comove. Eu sou palmeirense, né? O senhor sabe, eu sou palmeirense. Pois então, vocês estão cansados de perder para nós. Não, que isso. O Palmeiras, nos últimos 5 anos com o Abel Ferreira aí, tá um sucesso, né? Tá. Esse português é bom demais. Bom. Agora, infelizmente, o Corinthians, aí tem um aspecto também da política negativa, entendeu? Você veja os presidentes do Corinthians que se identificavam com o atual governo que nós estamos vivendo, o que eles aprontaram lá no Corinthians? Eles quebraram o Corinthians. Cartão de crédito, usando para construção do estádio mesmo. A construção do estádio não era para sem lastro com a caixa. Não podia, com que dinheiro? Então mostra como é o Brasil, entendeu? Para atender o interesse que eu acho que é menor e é escuso, vamos ver, não tem lei, não tem nada. E quem paga a conta depois? Como é que faz? Então o Corinthians está sofrendo essa consequência de péssima gestão. Deputado, para a gente encerrar aqui, eu queria ouvir algum conselho do senhor nessa nova empreitada que eu estou tomando na minha vida. Eu sempre gosto de conversar com as pessoas mais experientes. Tenho falado com o senhor já há um bom tempo, escutado as ideias, as histórias, as dicas. O que o senhor pode nos falar aqui para... Eu acho que você, em termos de conselho, você deve ter bons conselhos aqui na sua casa. Sim, sem dúvida. O conselho do seu pai, que foi um ótimo prefeito aqui da cidade, lá para trás, e o conselho da sua mãe, que está exercendo pela terceira vez. Isso. Então conhece a cidade como ninguém e é muito bem avaliada pela população, porque faz uma administração que eu considero excelente. Tem defeito aqui, entendeu? Onde não faz tem. Parte. Mas ela é dedicadíssima e tal. São pessoas muito avalizadas para te dar o conselho. O que eu posso dizer para você é o seguinte: a gente tem que ser otimista com o Brasil. Nós não podemos desistir do Brasil, compreende?
nós que já chegamos lá mais na frente, a gente olha o passado, teve coisa boa, teve coisa mais ou menos, teve coisa que não foi tão boa, mas o futuro pode ser muito melhor, compreende? O futuro pode ser muito melhor, por quê? Porque nós vivemos um belíssimo país com recursos, país com condições de toda ordem. O que nós precisamos é ter bom governo. Então, você que está querendo entrar na política, eu acho que o Brasil depende muito de uma boa política. O conselho que eu posso te dar, eu acho que eu não devo te dar conselho nenhum, mas é apenas manifestar isso a você. Exercer a política como ela deve ser exercida, com isenção, com desprendimento, pensando na população. Muito obrigado, deputado. Posso só falar mais alguma coisa? Claro. E desejar que você seja muito feliz nesse futuro próximo, entendeu? Acho que a cidade aqui merece, a região merece, o Estado também merece. Tá Muito bom? obrigado pelo apoio. Pessoal, esse foi o bate-papo com o deputado Carlos Mosconi. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, foi um grande aprendizado. Adoro conversar com esses dinossauros da política mineira e brasileira. Acompanhe nossas redes sociais e até breve.